Olá, pessoal. Hoje é segunda-feira, 18 de agosto de 2025, e nosso amigo Larry C. Johnson está de volta conosco. Bem-vindo de volta, Larry. Man, this shirt thing, you're putting Cara, essa história da camisa, olha, você tá me pressionando, vou te tirar do testamento, tá? Você tem a mesma idade do meu filho, pelo amor de Deus. Cadê o respeito? You're still running the show, Larry. Você ainda está comandando, Larry? Vamos começar, Larry, com a reunião entre Donald Trump e Vladimir Putin. Finalmente tivemos a reunião. Era muito importante que ela acontecesse. Qual é o seu entendimento, sua opinião sobre o que aconteceu durante a reunião e depois dela? E como a Rússia percebeu a reunião? E como os Estados Unidos estão falando sobre isso? well, when you watch the interaction on the tarmac. Bem, quando você observa a interação na pista e o que foi, sabe, meio que vamos chamar de comunicações não verbais que estavam acontecendo. O avião de Donald Trump chega primeiro, Vladimir Putin chega em segundo. Donald Trump é o primeiro a descer do avião, Vladimir Putin é o segundo. Então veja, é Trump esperando por Putin. Putin recebe o tratamento de tapete vermelho. Putin gets the red carpet treatment. Oh my God, heads in Europe were exploding all over. Meu Deus, você sabe, as cabeças na Europa estavam explodindo por toda parte. As pessoas pensaram, meu Deus, é um ataque nuclear. Não, 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 é só o grande cérebro do Boris Johnson explodindo, ok? Mas então, na saudação inicial, com Putin caminhando em direção ao Trump, mostrando 2 polegares para cima e Trump aplaudindo. E então, quando eles se encontram, dá para perceber quando é um falso, muito bom te ver, ou um genuíno, e aí, e aí. E não havia aquela tensão que você poderia esperar com base nas coisas que tinham sido ditas, especialmente pelo Trump, nos 2 meses anteriores. Então entendi que isso significava que havia havido muito mais contato e conversas extensas nos bastidores do que havia sido admitido publicamente. E que Trump, eu acho, genuinamente está tentando encontrar uma maneira de sair dessa situação. Agora, aqui nos Estados Unidos, eles não estão preparados para isso. O público tem sido alimentado com uma dieta constante, estilo buffet. Um buffet é quando você vai a um restaurante e pode comer o quanto quiser. Tem sido um ódio estilo buffet contra Putin e a Rússia, implacável, completamente desconectado da realidade, mas ainda assim projetado para fomentar uma atitude em relação à Rússia de que a única maneira de lidar com eles é destruí-los. E, portanto, essa reunião interrompeu essa narrativa. Disrupted that narrative. It hasn't eliminated it by any stretch, but it did disrupt it. Isso não eliminou de forma alguma, mas realmente causou uma interrupção. E pelo que parece, inicialmente eles deveriam ter aquela conversa a sós, Trump e Putin. O único momento a sós que tiveram foi no banco de trás da limusine, onde, para crédito de Trump, ele ofereceu uma carona ao Vladimir, e Vladimir aceitou. Então eles foram juntos, e provavelmente tiveram uns 20 minutos de conversa particular. Mas depois disso, Trump não quis ficar sozinho, e precisou que Rubio e Witkoff sentassem ao lado dele, junto com Lavrov, e acho que era Zushikov que estava sentado com Putin. Então agora está sendo dito que a Rússia não concordou com o cessar-fogo. Russia didn't agree to a ceasefire. They agreed we want a complete settlement. Eles concordaram que querem um acordo completo. E Putin, acredito, conseguiu novamente explicar quais são as condições russas para isso. Agora há muita, eu chamaria de desinformação, circulando por aí neste momento, sugerindo que Putin concordou em congelar o conflito em Zaporizhia e Kherson, e até alguns sugerindo que ele devolveria essas regiões. Putin não pode devolver Zaporizhia e Kherson, assim como Trump não poderia dar o Alasca para a Rússia. A forma como esse território se tornou parte da Rússia é um processo constitucional. Portanto, Putin não tem o poder de fazer isso. O ponto principal é o que vai acontecer com essa reunião que vai acontecer hoje na Casa Branca. E estou apenas observando para ver se alguém está entrando lá. Não, não está.
Eu chamo isso de o carro de palhaços da Europa chegando, junto com Zelensky. E os europeus vão tentar pressionar Trump para forçar a Rússia a se render. A Rússia não vai se render. E há muitos no Ocidente que ainda acreditam em sua própria propaganda sobre o sofrimento da Rússia. Eles realmente acreditam no mito que criaram, de que a Rússia sofreu perdas massivas no campo de batalha em termos de homens, que 1 milhão ou mais de homens fugiram da Rússia. Então a Rússia está sofrendo uma escassez desesperadora de mão de obra e que eles não conseguem se recuperar. Que a economia, meu Deus, a economia está terrível. Quero dizer, eles têm 2,2% de desemprego. They've got 2.2% unemployment. That's unsustainable. What? Isso é insustentável. Sabe de uma coisa? Eles têm pleno emprego. A inflação está devastando eles. Sim, isso está diminuindo. Então, quero dizer, não posso enfatizar o suficiente quantas pessoas nos Estados Unidos acreditam nessa besteira. E é nisso que eles estão depositando suas esperanças agora, que de alguma forma a economia da Rússia vai forçar a Rússia a recuar. E que eles são capachos da China, que são o parceiro submisso secundário e que a China está apenas dizendo o que eles devem fazer. Sabe, Putin, vem aqui, engraxe meus sapatos. Senhor Putin, vem aqui, limpe minha bunda. E é tipo, de onde vocês tiram essas coisas? Então os Estados Unidos ainda estão em uma condição de negação completa, sem querer aceitar o que aconteceu na sexta-feira. Eu acho que isso é algo cultural, Larry. Eles não entendem. Essas pessoas no poder não entendem o conceito de parceria. Eles querem ser o mestre ou o submisso. Eles não entendem direitos iguais. Você tem dois personagens, Putin da Rússia e Xi da China. Eles conseguem se comunicar entre si. Eles conseguem entender a realidade do que está acontecendo entre os dois países, sabe? Mas isso não funciona para a mentalidade dessas pessoas, ao que parece, no Ocidente, nos Estados Unidos e na Europa. Por isso existe essa diferença cultural quando se trata do relacionamento. É por isso que a Rússia tentou conversar com todos esses países antes de ir para a reunião. E ele, agora mesmo, enquanto conversamos, ele já falou com muitos deles. Sim, para relatar sobre isso. Sim, não. Ele está Putin não está. Eu acho que o Ocidente acredita que Putin está vendo isso estritamente como uma troca bilateral entre os Estados Unidos e a Rússia. Mas Putin está olhando para isso em um contexto mais amplo das relações da Rússia. Sabe, eu poderia ler para você, deixa-me dar um exemplo do que estou falando, porque é tão... As pessoas vão entender essa atitude. Então há uma pessoa que acha que a Rússia é uma completa fraude. E ele diz, o verdadeiro jogo que está acontecendo é a China. Como Trump lida com a Ucrânia, e Putin fará toda a diferença para o que Xi concluir que pode ou não pode fazer em Taiwan e outras questões. Isso também será importante para Kim. Também há o esforço de fazer Putin perceber que, com o tempo, é melhor para ele ficar do lado de Trump do que de Xi em certas questões. É a economia, estúpido. Esse é o fator decisivo nessa situação. Putin sabe que sua economia não pode sustentar a guerra por mais de um ano, no máximo, e ele precisa que Trump faça acordos comerciais e suspenda as sanções, ou Putin estará fora e a economia russa acabará colapsando sem receita do petróleo se a guerra continuar. Trump também está mandando um recado para Xi. Eu posso causar problemas para sua economia também, se você não cooperar. Então você precisa dizer ao Vlad para fazer um acordo. Trump está construindo a imagem que quer que o mundo veja depois de Biden. Você consegue acreditar nessa baboseira? Sério mesmo. E tem que te dizer, essa pessoa é uma figura importante. Ele está envolvido financeiramente e é considerado alguém a quem as pessoas recorrem para pedir conselhos. É isso que eles pensam. Por onde você começa a tentar dizer, sabe, você está errado, porque eu já tentei isso. Eu tentei ser educado, ele não escuta. Na verdade, essa pessoa me acusou. Você só foi enganado pelo Putin. Moscou, foi isso que ele disse. Moscou é uma vila Potemkin.
Agora, Vila Potemkin remete ao reinado de Catarina a Grande, quando seu amante Potemkin supostamente criou, e há dúvida sobre a precisão histórica disso, criou fachadas e vilarejos para fazer parecer que as coisas iam bem. Moscou é uma cidade de 16 milhões de pessoas. E esse palhaço, de quem acabei de ler um trecho da apresentação, acredita que Putin é tão habilidoso que consegue fazer 16 milhões de pessoas agirem de determinada maneira só para enganar Larry C. Johnson. Você está brincando comigo? Pelo amor de Deus. Sério, isso me leva ao ponto de querer xingar e usar palavrões. Pushes me to the point of wanting to swear and use expletives. Larry, how do you see the way that Larry, Russian como você vê a forma como a sociedade russa ou o povo russo está reagindo ao encontro entre os dois presidentes? Parece que eles se sentem de certa forma positivos. Pelo que entendi, essa é a sua visão. Quais são, na opinião deles, os principais elementos que tornam o encontro positivo? Hey, they got to see Putin being treated with respect. Eles puderam ver Putin sendo tratado com respeito. E você sabe, eles querem que essa guerra acabe tanto quanto qualquer um. Mas eles não querem que acabe só para continuar na mesma situação, enfrentando ameaças militares e econômicas do Ocidente. E ainda tem uma parte de mim que acredita que a Rússia está sendo um pouco ingênua nisso. Porque eu sustento que a intenção dos Estados Unidos, não do Trump, mas isso vai além do Trump e chega ao estado profundo, é que Trump e os europeus agora estão determinados a destruir a Rússia por qualquer meio possível. Mas o problema que eles estão enfrentando é a própria economia deles. O próprio poder deles está diminuindo, não aumentando, tornando-os menos capazes de confrontar a Rússia. Então você sabe, Putin fez tudo certo. Putin did all the right things. Came home, reconvened the same group that he met with. Voltou para casa, reuniu novamente o mesmo grupo com quem se encontrou na última quinta-feira, antes de ir para o Alasca, e você sabe, os atualizou no sábado. Ok, aqui está o que conseguimos. Aqui está o que foi dito. E então, como você corretamente observou, ele tem falado ao telefone com Modi, tem falado ao telefone com Xi, porque Putin entende que precisa do apoio contínuo desses outros países críticos, já que está em confronto com o Ocidente. E porque o Ocidente realmente quer destruir a Rússia. Eles não vão desistir até serem derrotados militarmente, infelizmente. Não vejo um fim pacífico e negociado para isso. Espero estar errado e que as pessoas digam, Johnson, você não sabe do que está falando. Mas esses leopardos não mudam suas manchas. These leopards don't change their spots. Sim, ele conversou não só com a China e a Índia, mas também com Belarus, Cazaquistão, Uzbequistão, África do Sul, Tajiquistão. Sabe, só imagine se esse tipo de postura viesse dos Estados Unidos algum dia, certo? Porque é preciso respeitar outras pessoas, outros países, para receber o retorno que normalmente se espera deles, entende? Well, plus, you either treat them like they're... Bem, além disso, você pode tratá-los como se fossem seus criados, sabe? Vem aqui, faça minha barba. Ou pode tratá-los como amigos, com respeito. Ou você reconhece, ei, eu preciso de você. Seu relacionamento comigo é importante, e é por isso que estou falando com você. Essa é a mensagem que passa. Não foi isso que aconteceu quando Trump ligou para os europeus para prestar contas. Eu disse que seria fascinante ver se eles permitiriam câmeras no Salão Oval com todas essas pessoas alinhadas. Na verdade, acho que o Salão Oval nem conseguiria acomodar todos. O contingente que está vindo da Europa, junto com o Zelensky. The contingent that's coming from Europe, along with Zelensky. Aqui está literalmente o Steve Sifkoff disse nesse CNN sobre a reunião. O presidente Trump chamou essa reunião de extremamente produtiva e disse que muitos pontos foram acordados. Você estava na sala. Pode nos dar 2 pontos específicos que foram acordados? Jake. First of all, thank you for having me. Nós concordamos. Nós concordamos.
Jake, antes de tudo, obrigado por me receber e bom dia. Concordamos com garantias de segurança robustas que eu descreveria como revolucionárias. Não achávamos que estávamos nem perto de concordar com a proteção do artigo 5 dos Estados Unidos ou com a consagração legislativa dentro da Federação Russa de não atacar nenhum outro território quando o acordo de paz fosse formalizado. Consagram legislativa na Federação Russa de não atacar outros países europeus e violar a soberania. Então concordamos e houve muito mais. Ah, tá o quê? Larry, what he said, he simply says that Larry, o que ele disse? Ele simplesmente afirma que aconteça o que acontecer, a linha de frente será o principal ponto a ser discutido. E a garantia de segurança, pelo que entendi, que Witkoff está tentando nos explicar ao repórter da CNN, é que a Rússia não avançaria mais para o oeste da Ucrânia e que eles não vão atacar os europeus por causa disso. and they're not going to attack Europeans because Yeah, they were which, never going to do that. they were never planning to. Eles nunca tiveram a intenção de fazer isso. Então diga, ok, claro. Sabe, o que não se sabe, ou onde estamos recebendo sinais contraditórios, Witkoff e companhia sugeriram que Putin vai desistir de Zaporizhia e Kherson. Putin não pode desistir de Zaporizhia e Kherson. Isso é território russo. Ponto final. E apesar de o Ocidente querer fingir que não é território russo, tanto quanto a Crimeia é território russo. A Rússia não vai abrir mão de seu território. Muito simples. O Ocidente ficou insistindo, sim, podemos encontrar um acordo. Não, não há acordo agora sobre isso, já era. No, there's no deal now on that. That's done. The only deal is what happens to Dnipropetrovsk. O único acordo é sobre o que acontece com Dnipropetrovsk, o que acontece com Sumy, Poltava, Kharkiv, porque os russos estão avançando nessas áreas e prometeram mantê-las. Mas elas não fazem parte formalmente da Federação Russa porque não houve uma votação e a Rada não confirmou os resultados da eleição nem os aceitou, e você sabe, não foram tomadas as medidas legais sob a Constituição russa para reconhecer esses territórios como parte da Rússia. Então, Putin pode abrir mão deles, ele pode se oferecer para retirar, mas isso significa que a Ucrânia terá que parar suas atividades militares e basicamente se retirar para o oeste do rio Dnieper. Basically west of the Dnieper River. Under Zelensky right now, I don't see him doing that. Sob o comando de Zelensky nesse momento, não vejo ele fazendo isso. Eles vão tentar insistir em continuar com isso. E novamente nos deparamos com essa narrativa que está sendo promovida tão fervorosamente no Ocidente, de que a Rússia está fracassando militarmente e que não pode continuar assim por muito mais tempo. Não, é justamente o contrário. Mas enquanto o Ocidente continuar apoiando a Ucrânia, a guerra vai continuar. Então, não temos todos os detalhes do que eles realmente concordaram, mas parece que, pelo menos desta vez, Witkoff, Rubio e Trump ao menos ouviram e prestaram atenção ao que Putin estava dizendo. Quais são as garantias de segurança que os Estados Unidos, junto com a Europa e os europeus, poderiam oferecer à Ucrânia? Sabemos algo sobre isso? Do we know anything about that? No, not really. I know what they're saying. Não, na verdade não. Eu sei o que eles estão dizendo, que poderia haver um possível envio de tropas da OTAN para a Ucrânia. Isso não vai acontecer. A Rússia não lutou por 3 anos e meio para agora permitir que tropas da OTAN entrem e ocupem oficialmente, formalmente, território na Ucrânia. Se o Putin fizesse isso, os militares interviriam e diriam, espera aí, não, nós não perdemos 150 mil dos nossos colegas para você abrir mão da nossa segurança. Isso não vai acontecer. Larry, os europeus junto com Zelensky, como você mencionou, Zelensky, como conversamos, teve uma reunião, ou está tendo uma agora, com Keith Kellogg, antes de ir para a reunião principal com Donald Trump. Você acha que veremos o mesmo tipo de reunião, ou o tom e o clima da reunião serão diferentes? Aqui está o que Marco Rubio disse sobre isso.
Há uma preocupação por parte dos europeus de que o presidente Zelensky seja pressionado a ceder em alguma coisa. É por isso que esses líderes europeus virão como apoio amanhã. Em Westward's Rights? Não, não é. Esse não é o motivo pelo qual eles estão vindo como reforço. Isso não é verdade. Eles não estão vindo aqui amanhã para impedir que Zelensky seja intimidado. Bem, aquela reunião no Salão Oval em fevereiro, na frente das câmeras de televisão, onde o presidente Zelensky foi repreendido, você sabe quantas reuniões tivemos desde então? Ah, não, eu sei. E eu estava lá no Alasca assistindo aquela com Vladimir Putin, onde o tapete vermelho é estendido para o resto do ano. Não, mas foi o Zelensky. Tivemos mais reuniões. Tivemos uma reunião com Putin e tipo uma dúzia de reuniões com o Zelensky. Mas isso não é verdade. Eles não estão vindo aqui amanhã para impedir que o Zelensky seja intimidado. Eles estão vindo aqui amanhã porque temos trabalhado com os europeus. Conversamos com eles na semana passada. Houve reuniões no Reino Unido no fim de semana anterior. Disseram que o presidente Trump iria exigir um cessar-fogo já na quinta-feira. Mas você disse que eles estão vindo aqui amanhã para impedir que o Zelensky seja intimidado. Eles não estão vindo aqui amanhã por esse motivo. Essa é uma narrativa tão estúpida da mídia, de que eles estão vindo aqui amanhã porque Trump vai intimidar o Zelensky a aceitar um acordo ruim. Temos trabalhado com essas pessoas há semanas nisso. Eles estão vindo aqui amanhã porque escolheram vir amanhã. Nós os convidamos para vir. O Macy's convidou-me. Aliás, Larry, a maneira como a grande mídia nos Estados Unidos e na Europa se comportando, eles estão tentando destruir tudo. Eles estão tentando manipulá-lo. E você está aceitando. Você sabe como o sorvete é feito, do jeito antigo? Você coloca na sorveteira, gira a manivela e ela fica girando, girando e girando. Cara, estamos assistindo a um sorvete de gosto bem ruim sendo feito. Todo esse gasto acontecendo. A ideia de que os Estados Unidos convidaram os europeus... Ei, cara, se você não estiver fazendo nada na segunda-feira, vem para Washington, vamos bater um papo, talvez assar uns hambúrgueres, uns cachorros quentes e só, sabe, relaxar. Não foi isso que aconteceu. A Europa surtou depois de ver o Putin recebendo tratamento de tapete vermelho e imediatamente ligaram para o Zelensky. E sabe, o Rubio disse, só tivemos uma reunião com o Putin. Rubio said, we've only had one meeting with Putin. No bullshit. Sem papo furado. Isso não é verdade. O que me incomoda, o que me enfurece, é que essas pessoas não fazem nada além de mentir constantemente sobre o que está acontecendo, em vez de simplesmente terem uma discussão honesta e direta sobre o que realmente está acontecendo. Então ficamos o tempo todo tentando descobrir o que eles estão fazendo. A ideia de que os europeus, e que temos mantido os britânicos, os alemães e os franceses sempre atualizados por dentro do que está acontecendo e que eles estão realmente satisfeitos com isso, isso não é verdade. Então, sabe, eu entendo o Marco Rubio trabalhando no Departamento de Estado como diplomata. A definição de diplomata é alguém que é pago para mentir pelo seu país, certo? Nesse sentido, ele está cumprindo plenamente a definição de um diplomata. Mas o que eu temo que aconteça hoje é que, uma vez lá dentro, com Trump enfrentando esse fronte unido, ele acabe cedendo em alguns dos compromissos que fez com Putin, ou eles reajustem a posição. E sabe, até que haja realmente um acordo concreto, não vejo a Rússia diminuindo sua ofensiva militar contra os ucranianos ao longo de toda a linha de contato. Então a guerra vai continuar. Sim, na verdade, Syrskyi relatou que, como mencionou, acredita que a Rússia está se preparando para lançar um ataque poderoso na frente de Zaporizhia. E ele diz que estão transferindo forças da região de Sumy, levando-as para essa frente. Não parece que Donald Trump tenha outra opção. Larry, você está falando sobre os europeus pressionarem Donald Trump junto com Zelensky.
Mas qual opção está disponível para Donald Trump? Se ele apostar nas sanções, acho que ele sabe que antes de escalar nesse sentido, será derrotado. Porque a Rússia está coordenando com seus parceiros. Eles sabem o que estão fazendo. Right. Yeah, Russia clearly has Certo. I don't think Sim, a Rússia claramente tem uma estratégia. Eu não acho que o Trump tenha. Se você assistiu ao Donald Trump no final daquela cúpula na sexta-feira, embora suas interações com o Putin tenham sido cordiais, ele estava cansado. Quero dizer, ele mostrava sinais visíveis de cansaço. E sim, ele está começando a mostrar a idade. Ele não tem o mesmo nível de energia que demonstrava, 8 anos atrás. Mas ele está sob pressão em várias frentes. Fui convidado onde moro para falar para um grupo comunitário. É um condomínio fechado. Isso significa que você precisa passar uma guarita para entrar. Mas basicamente é uma comunidade de aposentados. but it's, basically a retirement community, so people over 60. And they Então pessoas com mais de 60 anos. E todos eram fervorosos apoiadores de Trump. Muitos estavam lá usando itens do Trump, você sabe, camisetas, bonés e tal. Eles me convidaram para falar com eles ontem à noite sobre Ucrânia e Rússia. Eles estão de saco cheio dessas malditas guerras. Eles votaram em Donald Trump para nos tirar dessas guerras, para parar de gastar nosso dinheiro na Ucrânia. Trump tem um problema, porque essas pessoas não estão dizendo, sim, confiamos no presidente se ele quiser. Não. Eles querem que os Estados Unidos saiam. Eles querem que isso pare. E sim, estou pegando uma amostra, devia ter umas 30 pessoas lá, mas como eu disse, eram apoiadores fervorosos de Trump. like I said, these were ardent Trump supporters. They meet once a month in their neighborhood. Eles se reúnem uma vez por mês em seus bairros. Eles são todos vizinhos, por assim dizer. Um grande número deles. E então, você sabe, achei isso uma percepção importante, que Trump realmente enfrenta alguns problemas. No momento, as pesquisas mostram que sua aprovação caiu para 38%. Isso não é bom. Ele não está em uma posição política tão forte quanto pensa. Enquanto isso, comparado ao Putin, Putin está em uma posição política muito forte. Ele tem um amplo apoio do povo russo. E aquilo que li para você antes, daquela pessoa fazendo sua análise, que muitos no Ocidente, em Washington oficial, acreditam que essa relação entre China e Rússia é apenas superficial. This relationship between China and Russia is just superficial. That's not real. It's not genuine. It's certainly not. Isso não é real, não é genuíno. Certamente não é algo que possamos destruir ou desfazer facilmente. Não, não é. Esse relacionamento, e acho que se você perguntar tanto para Xi quanto para Putin, eles ficam surpresos que seja tão profundo e tão próximo como é, porque nunca imaginaram isso. A China ainda é um país comunista, ou pelo menos defende uma versão do comunismo. A Rússia é uma nação profundamente cristã e capitalista. E mesmo assim, esses dois países se respeitam e se tratam com respeito. Eles não recebem isso dos Estados Unidos. Tudo que recebem dos são insultos, tarifas e sanções. Threats, insults, tariffs, sanctions. Larry, com relação à Rússia, acho que o principal problema ainda é a doutrina Wolfowitz. Eu sei que você mencionou uma vez que o conhece, porque seu filho estudava na mesma escola que o dele. Nessa doutrina, ele diz que os Estados Unidos não deveriam ter nenhum tipo de concorrente em termos de poder regional ou superpotência. Esses dias já se foram. Não estamos mais falando de potências regionais, estamos falando de superpotências. Estamos falando da Rússia, que vem lutando contra os Estados Unidos e todo o Ocidente há mais de 3 anos. No fim das contas, Nima, isso se resume à economia e ao que está acontecendo no cenário global, tanto financeiramente quanto em termos de comércio. Os Estados Unidos enfrentam desafios financeiros incrivelmente difíceis, quase impossíveis de resolver. A maneira mais simples de explicar é como se você estivesse de volta à faculdade e tivesse um cartão de crédito. Agora você já atingiu o limite do cartão, ainda tem contas chegando, mas não tem fluxo de caixa suficiente para pagá-las. É aí que os Estados Unidos estão.
E não são só os Estados Unidos, o Reino Unido está na mesma situação, a França na mesma situação. A Alemanha ainda tem algumas reservas, mas o nível de dívida deles cresce a cada ano agora. Não está diminuindo, e eles estão se desindustrializando. A Rússia, em contraste, está com 19% de dívida em relação ao PIB. Ou seja, ainda consegue ganhar dinheiro, pagar suas dívidas e talvez ainda sobre algum dinheiro. Pay its debts, but still have money left over. And building these trade relations. E ao construir essas relações comerciais com a China, com a Índia, com o Brasil, com o Irã, com o Vietnã, Indonésia, Malásia, você sabe, a Rússia está olhando para isso de forma muito estratégica, enquanto os Estados Unidos não estão. Temos o Trump ouvindo esse cabeça dura chamado Lighthizer, que pelo que entendi foi o grande defensor das tarifas. E quando você começa a impor tarifas a países com os quais tinha superávit comercial e a países que eram supostamente considerados seus aliados e amigos, e o resultado de impor tarifas a eles é irritá-los a ponto de não quererem mais negociar com você. Como isso pode ser uma estratégia viável para o futuro? Aqui nos Estados Unidos, a mensagem que sai em grande parte da mídia ainda é de que os Estados Unidos são essa potência dominante e que o resto do mundo tem que fazer o que a gente manda. Desculpe, esses dias acabaram. Nós só ainda não percebemos, mas vai haver algum evento ou uma série de ações que vai deixar isso claro. Em particular, se houver uma crise financeira global, a Rússia vai resistir. O que acho fascinante é essa ideia de que a Rússia, neste momento, com pleno emprego, com a inflação sendo controlada, com a economia crescendo a 1,4%, ou seja, não está exatamente estagnada, de alguma forma está à beira do colapso. Sendo que a Rússia realmente passou por um colapso nos anos 1990, quando a classe média caiu de 50% da população considerada classe média para 7%, e a expectativa média de vida dos homens caiu de cerca de 63 para 56 anos. Isso significa que as pessoas estavam se matando e morrendo em grande número. Então a Rússia já passou por colapso econômico e sofrimento de uma forma que os Estados Unidos não enfrentam desde a Grande Depressão dos anos 1930. Portanto, a Rússia entende o que é necessário para suportar esse tipo de ameaça. Os Estados Unidos não. Temos vivido de dinheiro emprestado. Quero dizer, basicamente estamos convencendo todos esses outros países a nos emprestar dinheiro para que possamos continuar gastando. Como se estivéssemos em um fim de semana de festa. E em algum momento essa festa chega ao fim. Acho que uma das principais questões que deveriam ser discutidas durante a reunião entre os europeus, junto com Zelensky e Donald Trump, seria: eles realmente conhecem a realidade do conflito na Ucrânia? Eles realmente querem se aprofundar nos principais problemas que a Rússia está levantando? Porque eu não vejo nenhum desses países europeus sendo capaz ou sendo ensinado a fazer isso. Nunca vimos eles falando sobre isso. Mesmo recentemente, o cara, Medinsky, esse cara da história, veio até nós e conversou conosco. Sabe, porque antes, sem ir tão a fundo, você não vai. Eles realmente, vamos supor que eles sejam profundos, que entendam o que a Rússia está dizendo. Eles são realmente honestos consigo mesmos? Não. E Nima, eles não entendem do que a Rússia está falando. Eles criaram uma mitologia. Então, nessa guerra, a Rússia é a Alemanha nazista renascida, segundo a narrativa deles. Vladimir Putin é pior do que Hitler e quer conquistar o mundo. Ele não está satisfeito em governar a Rússia. Ele precisa tomar a Europa, e a Ucrânia é o primeiro passo nisso. Quero dizer, eles realmente acreditam nisso. Então essa é a narrativa que foi criada. E acho que mencionei isso para você na sexta-feira, talvez não tenha mencionado. Voltei a pesquisar na imprensa para descobrir quando a narrativa sobre Putin se tornou tão negativa e, na verdade, desvinculada da realidade. Ele assumiu o cargo, tornou-se primeiro-ministro interino em agosto de 1999,
Depois foi formalmente empossado em dezembro de 1999, quando Yeltsin renunciou. Yeltsin resigned. But during those first years, Mas durante aqueles primeiros anos, sabe, o Putin, na verdade, recebeu uma boa cobertura da imprensa no Ocidente. Quero dizer, Barbara Walters, que era uma correspondente famosa lá, o entrevistou. Eles a chamavam de Baba Walters. Putin foi muito bem tratado por ela. Mas então veio 2003 e a invasão do Iraque pelos Estados Unidos. Uma invasão ilegal, uma invasão injustificada. Putin se opôs a isso, se manifestou contra, condenou. E a partir desse momento, a fúria do Ocidente se voltou contra ele, e as narrativas começaram a ser construídas. E foi no ano seguinte, acredito que em 2004, que houve a primeira tentativa de revolução colorida na Ucrânia. Basicamente, como Putin não ia seguir o plano ocidental de invadir e controlar outros países, ele seria acusado de fazer exatamente isso e atacado por isso, mesmo que não fosse verdade. Essa foi a forma máxima de projeção psicológica em que nós, o Ocidente, os Estados Unidos, acusávamos Putin de fazer o que nós mesmos estávamos fazendo. E Putin não tinha intenção de fazer isso. Isso não mudou. Essa mentalidade não mudou. E não há nenhum esforço para permitir que pessoas com o que eu chamo de uma visão razoável sobre a Rússia tenham espaço em nenhum dos principais canais de notícias ou jornais para falar sobre isso. Em vez disso, é uma dieta constante de propaganda anti-Rússia, anti-Putin. E até que isso pare, não acho que essas soluções políticas sejam realmente viáveis no Ocidente. O primeiro-ministro da Austrália foi questionado se enviaria tropas para a Ucrânia. E aqui está o que ele disse, Larry. Da Ucrânia deve ser respeitada. E você enviaria tropas? Bem, não para lutar. Isso nunca foi sugerido. Com os capacetes azuis, os pacificadores. Se houver paz, e se houver uma resposta global a isso na forma de manutenção da paz, então consideraríamos qualquer proposta naquele momento. Isso seria uma questão para o gabinete. Não vejo a Rússia aceitando, após qualquer tipo de acordo de paz, permitir a entrada da Austrália. Esta guerra é sobre impedir o avanço da OTAN, a consolidação da OTAN nas fronteiras da Rússia. E agora querem que a Rússia concorde em permitir que a OTAN entre e estabeleça uma presença permanente na Ucrânia. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. O motivo, você sabe, é que a OTAN já avançou nos Bálticos, Estônia, Lituânia e Letônia. Está tentando desesperadamente fazer o mesmo na Geórgia, Armênia e Azerbaijão. Porque a Rússia não se preocupa tanto com esses 6 países quanto se preocupa com a Ucrânia. Porque esses países, em termos de população, não representam nada. Na verdade, se você juntar Estônia, Letônia, Lituânia, Geórgia e Armênia, suas populações somadas são aproximadamente do tamanho de Moscou. Certo, então eles são irrelevantes nesse aspecto. A Ucrânia é um caso diferente. Começou com 42, 43 milhões de pessoas. Agora esse número caiu drasticamente por causa da guerra. Mas ainda assim é uma grande nação e tem laços históricos com a fundação da Rússia que remontam a mais de 1000 anos. Portanto, a Rússia não pode ignorar isso. E o Ocidente sabe disso. É por isso que estão investindo tanto na direção de tentar. Na verdade, eles promoveram a Ucrânia militarmente, na esperança de que isso destruísse a Rússia. Os estrategistas da OTAN nunca imaginaram que estariam numa situação em que enfrentariam sua própria destruição, porque o apoio deles ao esforço de guerra ucraniano acabou se voltando contra eles. Larry, qual é a sua expectativa em relação ao comportamento de Donald Trump? Você mencionou que, na sua opinião, os europeus estão fazendo tudo o que podem para pressioná-lo e mudar sua opinião. Você acha que eles vão conseguir?
Do you think they're going to be able? The They problem- may. I can't rule that out. Talvez sim. Não posso descartar essa possibilidade. Trump quer desesperadamente ser querido. Esse é o tipo de pessoa que ele é. E quando ele entrar nessa reunião, ele vai querer que todas aquelas pessoas gostem dele. Então ele vai ter que fazer alguns compromissos ou tomar algumas atitudes para agradá-los. Caso contrário, o que ele deveria fazer é chegar e dizer: "Ei, é bom ver todos vocês." Mas isso vai acabar. Não vamos continuar com isso. Essa guerra vai chegar ao fim. E, Sr. Zelensky, cabe a você sentar e negociar com os russos. Não vamos fazer isso por você, mas não vamos continuar te pagando. Na verdade, Trump tem muita influência. Ele poderia dizer: "Olha, vamos garantir sua segurança aqui nos Estados Unidos. Você pode vir morar aqui, mas isso vai acabar. Não vamos continuar permitindo esse conflito." Mas ele não vai fazer isso. Então, a guerra vai continuar até chegarmos a um estágio crítico em que a Ucrânia vai colapsar e o Ocidente não vai poder fazer absolutamente nada a respeito. Where Ukraine will collapse, and the West won't be able to do a damn thing about it. And his obsession E a obsessão dele com o Prêmio Nobel da Paz está além da minha compreensão. Não consigo entender por que ele está tão desesperado para conseguir isso. Well, again, it goes back to this. People think Bem, I'm making de novo, about him isso volta à questão. Sabe, as pessoas acham que estou inventando quando digo que ele é inseguro. Isso aí é justamente o principal sinal do que há de errado com ele psicologicamente. Veja, eu não chego aqui dizendo: "Nima, eu sou o melhor comentarista que existe. Ninguém fala melhor do que eu. Eu sou o maior. Você tem sorte de me ter aqui hoje porque eu sou muito bom." Se eu tivesse esse tipo de atitude, as pessoas iam pegar um livro para ler ou algo assim. Seria tipo: "Meu Deus, não aguentamos esse tal de Johnson." Mas é assim que o Trump se apresenta. A insegurança dele é tão grande que ele precisa ser elogiado o tempo todo. Precisa que as pessoas o enalteçam. E aí ele vai atrás disso. "Deixa eu ganhar esse Prêmio Nobel da Paz." Sim, o prêmio incomoda ele porque o Barack Obama ganhou um sem ter feito nada. Quer dizer, esse é o primeiro sinal. Por que você iria querer um prêmio que eles dão para pessoas que não fizeram nada? won a prize where they pass it out to people who haven't done anything. You know, that's not an honor. Não, isso não é uma honra. Isso é um insulto. É. Larry, eu tenho um vídeo do George Soros conversando com Fareed Zakaria, da CNN. E aqui está o que ele disse. É um vídeo antigo, mas é muito importante quando se trata do conflito na Ucrânia. Claro. So much important when it comes to the conflict in Ukraine. Sure. Pleasure to have you on. Same here. Prazer em tê-lo aqui. First on Ukraine. Igualmente. Primeiro, sobre a Ucrânia. Uma das coisas que muitas pessoas reconheceram em você foi que durante as revoluções de 1989, você financiou muitas atividades dissidentes e grupos da sociedade civil na Europa Oriental, na Polônia, na República Tcheca. Você está fazendo coisas semelhantes na Ucrânia? Are you doing similar things in Ukraine? Well, I set up a foundation in Ukraine. Bem, que uma bastante vintage que o currency torcandicipa na Rússia. E a fundação em funcionar digital e desempenhou um papel importante nos eventos atuais. An important part in events now. Do you think Ukraine will Você acha que a Ucrânia conseguirá afirmar uma espécie de independência em relação à Rússia e uma aproximação com o Ocidente? Não necessariamente uma adesão específica à OTAN, mas uma orientação geral para o Ocidente. Ou os russos sempre vão impedi-los? the Russians always stop them? No, Não, Putin vai tentar desestabilizar a Ucrânia. A fundação tem funcionado desde então e desempenhou um papel importante nos acontecimentos atuais. events now. Yeah, go. Voltando ao assunto, esse cara está profundamente envolvido na Ucrânia. Oh yeah. No, he is. Ah, sim. Ele é uma das forças mais destrutivas do mundo. Está no mesmo nível da CIA. Seria uma coisa se o governo russo estivesse por aí oprimindo pessoas e suprimindo seu direito de se reunir e de se manifestar. Mas não é isso. Quaisquer esforços que os russos tomem contra certos grupos são refletidos. E na verdade é muito pior hoje no Reino Unido e na Alemanha, onde as pessoas estão realmente sendo processadas em comparação com a Rússia. Than as compared to Russia. So,
we're living Então, sabe, estamos vivendo uma era em que há tantas forças externas tentando intervir e controlar as situações políticas dos países, sem qualquer consideração pelo que realmente acontece com as pessoas como consequência disso. Bem mais de 1 milhão de homens ucranianos já morreram por causa dessa guerra. Não dá para saber se são 8 milhões ou 10 milhões que fugiram da Ucrânia e agora vivem em lugares pela Europa, Estados Unidos e América do Sul. Uma tragédia humana. E tu era bastante irrebavordial e der parvodwalchich. this was all quite preventable, but it was done deliberately on the part of the West. Larry, o que está acontecendo em Israel, em Tel Aviv? Protestos enormes. Mais de 1 milhão de pessoas nas ruas protestando contra o governo Netanyahu. The Netanyahu administration. Yeah, the Sim, os mesmos erros estão voltando para assombrar. Netanyahu, nas últimas 2 ou 3 semanas, passou a agir, sabe, agora ele se tornou, vou chamar assim, um fundamentalista religioso, falando sobre estabelecer a grande Israel. E nós conversamos, acho que falamos brevemente sobre isso outro dia, sabe, isso incluiria Jordânia, Iraque, Arábia Saudita, Egito. Eles não têm população para isso. E mesmo assim, continuam a perseguir essa campanha genocida contra os palestinos. E, a cada dia que passa, ficam cada vez mais isolados internacionalmente. Isso está criando um problema real. Notei que a Itália está organizando uma feira comercial e fez questão de desconvocar Israel para não participar. Quanto mais Israel, o que vai mudar não é só isso. Há várias coisas que poderiam mudar a situação em Israel. Forçar Israel a parar o genocídio. A maneira mais fácil seria os Estados Unidos cortarem o financiamento, cortarem o apoio militar e dizerem a Israel: não só vocês vão parar com isso, como também estamos enviando um grupo de porta-aviões para a região, com unidades anfíbias da Marinha que vão desembarcar e começar a alimentar os palestinos, além de ajudar a reconstruir Gaza. Sabe, esse seria o ideal. Mas isso não vai acontecer. Outra coisa que pode acontecer é se os países que atualmente são os principais parceiros comerciais de Israel decidirem: vamos embargar os produtos que vocês nos enviam. Vamos parar de enviar para vocês o que tradicionalmente mandamos até que isso pare. Isso faria tudo parar imediatamente. Israel não conseguiria sobreviver. Mas você sabe, o esforço militar do que eles estão fazendo está custando, além das mortes, causando mortes todos os dias, agora centenas de palestinos por dia. Os israelenses também estão morrendo por suas próprias mãos. O número de soldados das FDI, esses reservistas que estão se suicidando, está se tornando um problema real. E, portanto, esses protestos são, na minha opinião, um resultado natural da crescente frustração com Netanyahu, das decisões que estão sendo tomadas em relação à guerra em Gaza, à anexação da Cisjordânia e à entrada na Síria. Muito disso não está sendo feito pensando nos melhores interesses de Israel. Isso está sendo feito essencialmente para manter Bibi Netanyahu fora da prisão. Vad dagens dira ju har kommit till det till niftegat här agora. Benefited Netanyahu so far. Na verdade, não. Quer dizer, sim, ele ainda está no poder. Mas como você observou corretamente, os protestos estão crescendo, não estão diminuindo. Você não vê pessoas saindo às ruas dizendo: ah, não, ele está fazendo um trabalho fantástico, temos que apoiá-lo totalmente. É justamente o contrário. O principal motivo pelo qual estou fazendo essa pergunta é porque Netanyahu quer continuar o conflito em Gaza. Ele quer capturar toda a faixa de Gaza. Eu não sei como essas pessoas podem apoiá-lo se ele decidir seguir por esse caminho, porque eles já estão fazendo isso há mais de, não sei, estamos nos aproximando de 2 anos de conflito em Gaza. Sim, não. Você sabe, agora já se passaram 23 meses. E no próximo mês serão 24, então 2 anos.
A situação é a seguinte: eles tentam colocar mais tropas em Gaza para controlar a região, especialmente na cidade de Gaza. Eles estão simplesmente criando mais alvos para os combatentes do Hamas que estão escondidos. Uma das desvantagens do que Israel fez ao criar tantos escombros é que isso oferece cobertura e ocultação naturais para atiradores de elite. Eu vi vários vídeos em que soldados israelenses estão olhando para fora de um tanque e de repente são atingidos na cabeça, ou tanques são atingidos por RPGs, ou são emboscados de diferentes maneiras. Isso vai continuar. Não tenho certeza se o Hamas não vai derrotar Israel militarmente, mas vai causar dor suficiente para que Israel, em algum momento, perceba que também não pode sustentar isso. Não há caminho para a vitória. Mas, novamente, estamos lidando com essa crença religiosa intransigente e insana de que eles têm direito, e é uma crença racista, a supremacia judaica, a noção sionista de que podem fazer qualquer coisa, porque Deus os ama mais do que a todos os outros. E enquanto continuarem acreditando nisso, não terão nem a postura nem a capacidade de negociar com, aceitar e reconhecer que os palestinos, os muçulmanos e os cristãos são pessoas, seres humanos, também amados por Deus. Human beings, also loved by God. Larry, você acha que os Estados Árabes, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Iraque e Egito realmente levam Israel a sério quando eles falam sobre a Grande Israel? I don't think so. I mean, look, these countries. Eu não acho. Quer dizer, veja, se esses países tivessem algum respeito próprio e algum compromisso com sua fé muçulmana, eles se uniriam, eles se juntariam, interviriam para parar Israel. Sabe, se nada mais, viriam com uma voz unida aos Estados Unidos e à Europa e diriam: vocês têm que parar de apoiá-los. Organizem um boicote de verdade, quebrem eles economicamente. Não é preciso invadir militarmente, quebrem eles economicamente. E esses países teriam, eu acho, influência potencial suficiente com o Ocidente, mas se recusam a fazer isso. Então eles assistem. Continua acontecendo. Eles não se importam, estão ganhando dinheiro. Alguns deles têm uma relação lucrativa com Israel. Muito obrigado, Larry, por estar no hoje. Bem, vamos ver que outros problemas surgem durante a semana. Teremos algo para conversar na sexta-feira. Exatamente. Tudo bem, Nima. Valeu, cara. Thank you so much. See you soon, Larry. Bye. Bye-bye. Tubeg together, Larry. Tchau.